Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, aula 15, pô, tá mandando, hein? E é uma aula sobre filosofia medieval e vou dar uma ênfase no carinha que tá aí na tela com vocês, que é o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né? Vamos sair um pouco daquele espaço mais grego, talvez italiano ali, né? Para um espaço da África ali, né? Mas que é lógico, né? A maior parte do tempo de trabalho, né, do Agostinho foi transitando em regiões que falavam latim, que tinha uma cultura greco-romana, né? Ele tem uma história curiosa. A gente não vai focar muito na história dele, não, é bem interessante, mas não é o mais importante. Mas um pouco das ideias e um pouco do clima que se estabeleceu ali numa passagem, né, do período mais clássico, que a gente recomenda, que a gente entende, né, o mais clássico, que é greco-romano, que é grego, principalmente depois romano, para um período de filosofia bem intenso, bem extenso até, de filosofia majoritariamente cristã. Então está aí um fenômeno bastante importante que a gente vai considerar, que é o cristianismo, que aparece na história da filosofia e vai fazer mudanças bem importantes. Bom, gente, vamos para a aula, mas antes, já curte aí nossa aulinha, dá um like, pô, não custa nada, né? Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, faz seus comentários, fala se está indo bem, se está meio mais ou menos, se te interessa, se não interessa, se está muito corrido, se quer mais detalhes, se quer uma outra coisa, né, uma outra forma de fazer filosofia, de repente pode ser bem interessante. Bom, então bora para a aula. E é isso, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Patrística é um termo que a gente vai usar no primeiro momento, porque é o estudo dos escritos dos padres da igreja. Tem o cristianismo, tem um primeiro momento, o cristianismo é perseguido, está se constituindo, está se organizando, e chega um momento que começam a se tornar cristãs, pessoas com um pouco mais de cultura, da cultura grega, da cultura latina, e eles vão se interessar sim por carregam uma história de filosofia e vão se interessar em fazer uma junção, uma conexão entre filosofia e a nova fé que eles estão carregando, professando, organizando, constituindo, né? Então é um período que passa por pessoas que são reconhecidas pela igreja, por isso a gente chama de padres da igreja ou patrística, e que vão ter na sua principal função filosófica justificar a fé pela razão e a razão com fé. Então é bastante interessante porque eles vão ter temas bastante interessantes ligados à ética, ligados à retórica, ligados a uma certa física, mas de modo geral eles vão construir algo que vai se constituir numa nova ciência que a gente vai chamar de teologia, né? É curioso que a teologia tenha tido um papel tão importante na história do mundo, em especial do mundo ocidental, mas a gente precisa reconhecer que existem bastante contribuições importantes nesse período. Fala-se de filosofia medieval como um preconceito lá cunhado, organizado pelo Kant, pelos iluministas, de que ali a gente está entre um período clássico e um novo clássico, então está no meio, por isso é medieval, né? O período das trevas, a época das trevas, porque em vez de se guiar pela luz da razão, a humanidade prefere andar de olhos vendados, com fé em alguma outra coisa, né? Mas é curioso que é um novo momento, né? Então, é um período e uma tradição filosófica e teológica da antiguidade tardia em que ocorreu o primeiro encontro substancial entre cristianismo e filosofia, até então entendida como parte da cultura pagã greco-romana, dando lugar à formação das bases das filosofias e teologias cristãs que serão profundamente influentes na posterior história da filosofia e do cristianismo. Bom, justificando aqui o textinho. Alguns nomes aí, gente. Alguns poucos, né? Não, não são poucos, é muita gente.
Então, Inácio de Antioquia, Clemente I, Policarpo, Justino, Ireneu de Lyon, né, de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Atanásio, Basílio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Jerônimo, Agostinho, Vicente, Cirilo, Máximo. Estou sentindo falta do Boécio aí, o Severino Boécio. Uma bobagem minha, deveria ter colocado. Mas tem alguns nomes aí importantes nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, falando de filosofia medieval, a gente vai falar dos padres da igreja. Tem um outro momento da história da filosofia medieval, que é escolástica, a gente vai deixar para outro momento. Não vamos falar de todo mundo, mas vamos falar daqueles que mais têm caído nos vestibulares, porque também a gente está fazendo algo bem instrumental aqui para ajudar você pensando no futuro. Então, características, né, desse movimento, né? Surge no ambiente de formação do cristianismo, sim, o Império Romano, regiões próximas, e havia perseguição aos cristãos num primeiro momento. Num segundo momento, o cristianismo se torna a religião do império e tudo muda, né? Num primeiro momento é mais teologia, utilizando dos métodos é mais teologia utilizando de métodos filosóficos para construir a religião e a teoria sobre Deus, mas em um outro momento você vai ver outras construções aparecendo. Parte importante do trabalho dos patrísticos é a apologia ao cristianismo, é a defesa do cristianismo. É importante demarcar que tem lugares e também a gente vai ver uma ampliação do espaço em que ocorre a filosofia e das línguas importantes em que vão aparecer ali as filosofias. Então vamos falar do Agostinho de Hipona, um cara bacana, muita ideia bacana, muita gente gosta. Então ele é de longe o mais influente dos patrísticos, um cara que tem uma obra bastante extensa até para a época. Você vai ter bastante livros grandes, com bastante reflexão, bastante ideias para pensar, né? Foi bispo de Hipona, na África romana. Então a gente precisa reconhecer que existe na hierarquia cristã papéis que são desempenhados pelos sacerdotes. Você tem o sacerdote, o bispo, né? Você tem o diácono, o sacerdote e o bispo. Na hierarquia, o diácono está na base, é anterior ao sacerdote. O sacerdote é o mais comum e que pode realizar a maior parte dos rituais. E o bispo é alguém que comanda uma igreja, uma certa igreja local. Então, por muito tempo, né, ele comandou uma igreja local e ele estava em pé de igualdade com outros bispos, né? O Papa é um bispo, mas é um bispo que comanda uma igreja específica lá em Roma, né? E aí ele tem o papel de chefe de Estado e tudo mais, né? A mãe dele é uma cristã fervorosa. É curioso que o Santo Agostinho ele é tão poderoso, ele é tão importante que até a mãe dele foi santificada, né? Não é uma... sem brincadeira, é uma história incrível, a história de Mônica, né? Santa Mônica, mãe de Agostinho. E fica aí para memória, né, da história desse personagem, né? Ele foi professor de retórica em Roma, então ele era um baita falador, um baita discursador, escritor. Ele já tinha um pouco desse conhecimento da retórica. Se envolveu com o maniqueísmo, que era uma filosofia, uma heresia cristã, né, que tinha ali uma visão de que havia dois deuses, né, um bom e um mal. E ele tinha um estilo de vida bastante hedonista. Ele fala muito disso no livro Confissões, tá? Converteu-se um cristão, mas também ele tem uma aproximação com a filosofia neoplatônica, um certo idealismo, né? Fazendo uma boa síntese entre cristianismo e platonismo, o que não é tão difícil da gente compreender hoje, porque associar o mundo das ideias ao céu não é uma coisa tão absurda assim, né? O mundo das formas, o mundo que organiza e orienta todas as coisas, né? Então ele produz uma certa antropologia. O que seria produzir uma certa antropologia? Uma imagem de ser humano, uma ideia de ser humano, que é lógico, ela deriva, tem uma relação direta com o que diz a Bíblia, mas ele segue uma certa tradição também filosófica de falar do que é o ser humano,
tentar entender o que é o ser humano. Por isso, uma antropologia, e como ela está cheia de elementos cristãos, ela é uma apologia cristã. Para Agostinho, o ser humano é uma conjunção de corpo e alma. A alma é imortal, como no pensamento do Platão, mas aqui não tem mais reencarnação, é uma vida eterna depois da morte, né? Segue a cosmovisão típica cristã, né? Enquanto o corpo é um objeto tridimensional composto de 4 elementos, né? A alma não tem dimensões espaciais e é composta por um tipo de substância adequada para governar o corpo, que é a parte da razão. Tá? A alma é habitada pelo Espírito de Deus, né? Então, corpo, alma, espírito, né? Que é dado pelo batismo e tal. A alma é o que ele chama de interioridade, e ele é um dos primeiros pensadores a retratar a ideia do vazio. Porque se é um espaço, né, interior, se há lugar interior, é possível que ele esteja ocupado ou vazio, né? Então, como tem algo que pode preencher essa alma, né, que pode entrar nessa alma, esse algo pode preencher esse vazio. E é curioso que é interessante, né, que ele está falando de sentimentos que, ao você ler, você se reconhece, você compreende do que ele está falando. Talvez numa experiência um pouco diversa. Ele está falando que, ao encontrar Deus, ele sentiu um preenchimento. Sentiu que algo que estava vazio passou a ser preenchido. E talvez você reconheça de diversas formas essa experiência de vida. Para um cristão, para um religioso, uma pessoa religiosa, isso faz todo sentido, né? Entender que existe algo que preenche um vazio que está dentro de você, preenche espaço, preenche a sua mente, né? Ocupa um lugar e te orienta, né? Mas aqui o mais importante não é para a filosofia, tá? O mais importante não é o dado da fé, da crença, do que está preenchendo em si, mas da possibilidade de reconhecer que existem dimensões, certas dimensões interiores, que existe profundidade, que existe um raso, uma percepção, uma consciência, um eu sentindo, pensando, existindo, né? Isso já tinha uma certa divisão na alma socrática, na visão do daimon, platônica, né? Naquela divisão típica do platonismo, mas com essa visão o cristianismo carrega um pouco dessa ideia de que a alma em si ou a interioridade humana é complexa. Isso é muito importante no futuro para a gente pensar várias coisas, inclusive a psique humana, né? A compreensão da psique humana, né? Principais obras dele: Confissões, muito importante, né? Ele vai fazer um primeiro livro de catarse, de fala de si, claramente, né? E que é muito importante. Cidade de Deus, um baita livro, né? Que é bem importante, a gente precisa entender esse livro para entender o contexto da queda do Império Romano, mas também para entender o sentimento do cristão, a compreensão do cristão e talvez os muitos séculos aí depois de controle do cristianismo sobre a monarquia, né? Então ele reforça a ideia de um monarca virtuoso e devoto que só vai ser desgastado a partir do Maquiavel, né? Então dura mais ou menos uns 10 séculos para que alguém venha com uma ideia forte o suficiente para destruir ou para abalar essa ideia de que o monarca virtuoso, virtuoso no sentido religioso, é o melhor monarca possível, né? Então já aparece aí a teoria da graça e o livre-arbítrio. Primeira teoria da graça, vamos falar um pouquinho da ideia da graça. A graça é a manifestação livre e extraordinária de Deus, nos oferecendo tudo aquilo quanto não podemos escolher em nossa existência que seja dom. Então, falando de uma maneira que um estoico entendia, um epicurista, Nietzsche, né? Tudo que é graça. Tudo que existe é graça. Tudo que você tem, né, a partir da coisa mais simples, que é estar vivo, é graça. Então, o cristão fala que é graça, que vem de Deus. Um materialista vai entender que está lá o mundo, é o universo. Estão falando de coisas semelhantes, mas ele percebe que a vida é uma graça, é graça de Deus,
é dom de Deus, é tipo um presente mesmo. E se é um presente, você precisa valorizar esse negócio. Tem uma coisa que aconteceu que diminuiu a potência dessa vida, que é o pecado original, colocou manchas nessa coisa, e aí isso entra em conflito com a fala do Gênesis, que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Então é curioso dizer que tudo é graça, tudo é bom, mas se tudo é bom, de onde veio o mal? Essa é uma grande pergunta, né? E na visão agostiniana, o mal ele é gerado de algo bom, porque o mal em si não existe. Existe o bem em si, assim como no platonismo, que existe a ideia do bem, da qual todas as outras vão derivar. E o mal, ele é, na visão do Platão, apenas uma inversão lógica do bem, mas ele é derivado do bem, ele é derivado do positivo, ele é derivado do desejável. É curioso que aqui foi fácil para o Agostinho fazer essa associação, dizer que Deus é bom, Deus é o bem e tudo que ele fez é bom. Mas tem um probleminha, porque você pode escolher coisas que estão numa certa escala de bem. Porque tem uma coisa que é o sumo bem, que é o amor de Deus, é o próprio Deus, ou o caminho que Deus te orienta, e tem os outros bens. Está pensando aí nos bens materiais, nos bens imóveis, por exemplo, ou um bem durável, ou um bem de consumo, pois já tem ali, né, uma questão já lá no pensamento do Agostinho. Então é curioso que você pode escolher entre o sumo bem, o bem dos bens, o maior dos bens, e bens menores. Ao escolher bens menores, você fez uma má escolha. E aí se origina o mal. Então você pode escolher entre algo bom e algo muito melhor. E é por causa de uma má escolha que surge o mal. Então, no caso, por exemplo, do imperdoável, né? Do mal que é imperdoável, né? Sei lá, do diabo, Satanás, quem quer que seja, né? Ele ter o pecado contra o espírito porque ele não quer ser perdoado. E é curioso que ele tem liberdade. Se é isso, ele tem uma liberdade que é dada para todos. A gente já vai falar mais disso. Mas é curioso que é interessante, sei lá que palavra usar, mas o mal em si não pode rivalizar com o bem em si, porque o bem em si tem uma entidade, tem um ser, que é Deus, e tem os seres, que são todos os seres que Deus criou. Aquilo que foi produto de um desejo que não fosse o desejo de Deus, ou o desejo mais divino, é mal. Então, é fácil errar. A gente escolhe errado, né? Muitas e muitas vezes, né? Então, aí que surge o mal. E no hábito de escolher mal, você vai se afundando. Então, em algum momento, você teria que reconhecer a graça, reconhecer toda a graça, que é a liberdade, que é a vida, que é a criação, reconhecer nesse universo Deus e segui-lo. Porque é isso que você tem, é a graça que você tem. Não é possível alcançar qualquer coisa que seja sem a graça de Deus. E isso vai ser muito importante. E essa ideia vai ser uma ideia guia do pensamento chamado de medieval. Porque é o que Kant vai chamar de minoridade. Você tem que você tem que deixar se guiar por um outro. E esse outro é Deus, né? Então é uma reflexão muito interessante a da teoria da graça. O mal é ceder ao desejo e escolher mal. É lógico que o hedonismo aqui vai ser chutado, né? Ele que teve uma experiência com o hedonismo se converte, e se tem uma conversão, tem uma mudança, uma transformação, né? Então, um pressuposto da graça é reconhecer o mal-estar
que nele habita, né? Que habita em nós, né? No caso do Agostinho, né? Ou na pessoa que está existindo. Aquele que não percebe o mal está em sintonia com o mal. O cristianismo do Agostinho, né, é um convite ao encontro consigo mesmo, né? Você tem que olhar para si e reconhecer o bem ou o mal em você e na sua vida. Por isso o Confissões é tão importante, porque ele está convidando as pessoas a fazerem isso. Um autoexame profundo, um entendimento profundo de como você vai se encontrar com esse divino, de como você vai lidar com esse divino, como você vai lidar com a fé. E a fé não é só um abandono cego, a visão do Agostinho. É uma relação, é uma construção de uma relação, e uma relação profunda entre pessoas, entre seres. Tanto que ele vai articular a ideia de que Deus são pessoas, ou a trindade, né? Mas a palavra que ele vai usar para articular é pessoa, porque permite relacionamento, entende? Permite relacionar-se com algo ou com alguém que pode ter reciprocidade. Olha que coisa, né? Então, o problema do mal-estar vinculado à alma, né, é sempre, né, como se fosse um impregnamento. Isso lembra muito a ética do Aristóteles, né? Você vai ficando viciado. Na medida que o seu hábito é um mau hábito, você vai ficando viciado. Se o seu hábito for bom, você vai sendo virtuoso. Meu amor é meu peso, para onde quer que ele vá, ele me arrasta. O desejo é algo que não controlamos, né? E por isso tem que tomar cuidado com ele. Só que a gente é livre. Só que a melhor liberdade que você pode usar é a liberdade para fazer a vontade de Deus. Pois Deus sabe o que é melhor, e ao escolher bem, escolhermos a vontade de Deus. Deus quer para nós o melhor, porque Ele é onisciente, onipotente. Então, na visão agostiniana, somos livres para fazer a vontade de Deus. Ah, mas isso não parece liberdade. Mas na visão dele porque não seria possível ser bom ou mal se não fosse um ato livre. Olha, veja como isso pode depois acarretar coisas muito importantes para o pensamento do direito. Um ato justo ou injusto só é possível, bom ou mal, só é possível se houver liberdade. Se eu pratico a partir da minha liberdade. Então a liberdade permite a possibilidade do erro. A liberdade é que constitui o erro. Sem liberdade não haveria responsabilidade. Então somos livres para sermos responsáveis, não para fazer qualquer coisa. Liberdade não é fazer qualquer coisa. Não é. Tem gente reivindicando isso, a ideia de que a liberdade é para fazer qualquer coisa. Não. Liberdade, mesmo essas pessoas, muitas são cristãs, liberdade é para fazer o que é certo, né? Na visão agostiniana, na visão cristã, numa certa visão de uma antropologia cristã e filosofia cristã. Interessante. E ele vai dizer, amo, logo existo, mas você já ouviu isso de uma outra forma? Pois é, o Descartes, que diz penso, logo existo, estudou a escola agostiniana, conhecia profundamente a obra agostiniana. E ele vai dizer que Deus é amor. Ele pega lá do texto da carta de João: se Deus é amor, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu devo existir amando, eu devo amar, porque ao amar eu realizo a minha natureza, o meu ser. Perceba ali uma maneira, uma certa maneira filosófica de dizer as coisas religiosas. E aí você percebe uma apropriação bem interessante da filosofia, uma apropriação da filosofia para uma outra forma de linguagem, né? E às vezes dá um ciúminho, mas a gente tem que engolir, que é assim mesmo, né? Você constrói uma cultura e ela vai ser apropriada de alguma forma em algum outro lugar, né? É curioso, né? Muito legal. Buscar a virtude é bom, porque buscar viver de acordo com a nossa natureza, a natureza divina e racional. Bom, não tem muito o que dizer sobre isso, vamos para algumas questões aqui. Então, essa da Federal, né, de Uberlândia, acho que é isso. Santo Agostinho refletiu sobre as questões do ensino e do aprendizado, observando que os mestres têm grande importância no ensino porque, por meio de palavras, podem ensinar. No entanto,
Não bastam as palavras exteriores para o conhecimento verdadeiro, é preciso o auxílio do mestre interior, conforme afirma De Magistro. No que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa por fora, mas na verdade, a verdade que dentro de nós preside propriamente, incitados talvez pelas palavras a consultá-lo. Quem é consultado ensina verdadeiramente, e este é Cristo, que habita, como foi dito, no homem interior, isto é, a virtude incomutável de Deus e a sempre eterna sabedoria, que toda alma racional consulta, mas que se revela a cada um quanto é permitido pela sua própria boa ou má vontade. Então veja, é um texto que mostra bem que toda a racionalidade é fruto da graça de Deus. A racionalidade é uma consulta a Deus, a razão é uma consulta a Deus e, portanto, a verdade, Deus, né, Jesus dizendo eu sou a verdade, o caminho. Bom, de acordo com o trecho, deduz-se que o papel do ensinamento de mestres é demonstrar a verdade incontestável, enunciar somente o que é verdade, estimular a busca da verdade interior ou ensinar verdades para além de Cristo. Bom, eu estou tentado aqui a escolher a C, né? Estimular a busca pela verdade, da verdade interior, porque é um olhar para dentro, como eu disse, olhar para dentro e encontrar lá quem? Deus, que é a verdade, que está lá e que se comunica com você, tem um relacionamento com você, né? Então isso revela um pouco daquilo que eu estava trazendo para vocês, tá? Uma questão do Enem. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o desvio da postura celibatária. Não, não é disso que se trata. Celibato é não ter relacionamento com pessoas ou de acordo com o seu voto, né? O voto do casamento ou do sacerdócio, né? É tipo adultério, não, né? B, insuficiência da autonomia moral. Vamos deixar essa em suspensão. C, afastamento das ações de desapego. Tá falando de desapego aqui, gente? Desapego lembra mais budismo, né? O conceito de desapego, mas, enfim. D, distanciamento das práticas de sacrifício. Não me parece ser essa a discussão aqui. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Bom, aqui tem uma questão, né? Possível, né? Sustenta que a punição divina tem como fundamento a violação dos preceitos do Velho Testamento. Não vejo dessa forma aqui. Cadê o Velho Testamento no texto? Então, por eliminação, você fica com a insuficiência da autonomia moral. Mas, por outro caminho, pensando de outra maneira, você pode discutir aqui que a autonomia tem uma limitação, né? Lembra que eu acabei de falar que você é livre para fazer a vontade de Deus? Então tem uma certa insuficiência, tem uma certa... A autonomia moral, ela tem limite. Ela tem um certo limite. E o limite é agir de acordo com o que é correto, de acordo com o bem, numa visão platônica, de acordo com a vontade de Deus, numa visão agostiniana cristã neoplatônica. Tá certo? Então vejam, daria para fazer por eliminação, daria um pouco pelo vocabulário, mas é importante ter um pouco de cultura disso, um pouco de vocabulário. Estamos falando de uma cultura cristã, estamos num país cristão, e vira e mexe a gente vai ter reflexões dessa pegada. Então precisa sim falar um pouco sobre isso, e essa é a discussão que eu queria trazer hoje aqui, apresentar para vocês. Sabe mais coisas de Agostinho? Curte o Pensador? Quer saber um pouco mais? Quer falar mais disso? Quer que eu destrinche algum outro pensador? Bora fazer o comentário aí, gente. Estamos aí para isso, estamos afim disso. E se você chegou até aqui, curte o vídeo,
comenta, manda para alguém que gosta de filosofia medieval. É só um ponto de partida, é só um comecinho para falar, nossa, gente, não dá para comparar com certos trabalhos que vão tentar aprofundar nesses temas. Eu estou só trazendo uma pincelada para você ter um pouco de noção, e quando encontrar com esses textos como esse aqui, você reconhecer um pouco desses temas, reconhecer que esses são os temas que têm mais caído nos vestibulares nos últimos anos. Dei exemplo de uma federal e dei exemplo aqui do Enem, tá certo? Até a próxima, gente. Valeu!